da Bíblia mostram isso. Diz o Salmo que o homem bem-aventurado não é bem-aventurado à toa. Ele é bem-aventurado porque ele não anda constantemente no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é bem-aventurado porque ele medita na lei do Senhor dia e noite. Daniel, diz a Bíblia, quando ele estava lá na Babilônia, ele se dedicou a orar 3 vezes ao dia, como era seu costume fazer em Jerusalém. O maná que era enviado do céu sobre os israelitas, caiu do céu sobre a terra durante 40 anos. Durante 40 anos, todos os dias, no mesmo horário. Isso é rotina, isso é método. O apóstolo Paulo diz aos filipenses: eu não penso, irmãos, que eu já tenha alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Então a vida com Deus, ela raramente vai acontecer através de experiências extraordinárias. Ela é mais como um processo repetido de disciplinas e hábitos espirituais. Isso nos ajuda a sermos constantes. Isso nos ajuda a produzirmos frutos no reino de Deus. É por isso que eu quero meditar com você nessa noite sobre a importância da rotina da fé. E aí eu escolhi esse texto de Atos 2:42, que vai tratar exatamente da rotina do dia a dia dos cristãos em Jerusalém. Porque como é que esse povo se mantinha firme na fé numa época em que ser cristão era risco de perder a vida, de perder bens, de perder oportunidade de trabalho? Como é que esse povo estava sempre junto, mesmo passando por perdas, mesmo sofrendo lutos? E por que é que as pessoas de fora da igreja eram atraídas para eles, para a reunião deles, e havia conversões? É claro que eu e você poderíamos dar várias listas por que isso acontecia, mas para mim, esse texto fala de rotina, de repetição. E ele fala também, de uma certa forma, daquilo que aconteceu no Pentecostes, porque quando você lê o texto do Pentecostes e lê este, você vai perceber que as mesmas coisas estão presentes num texto e no outro. Por exemplo, eles estavam juntos, eles oravam, eles meditavam na Escritura, eles tinham expectativa de que Deus iria visitá-los a qualquer momento. E quando você lê Atos 42, você percebe que o que houve no Pentecostes também houve na igreja. Eles se dedicavam a 4 coisas: o ensino dos apóstolos, a comunhão, partir do pão e as orações. Mas eu quero chamar a sua atenção, queridos, para esse verbo, dedicar. Eles se dedicavam, porque no texto grego, dedicar é repetir. O que significa isso? Eles repetidamente faziam isso. É uma palavra que descreve hábitos diários, como comer, tomar banho, beber água, escovar os dentes, se exercitar, trabalhar e dormir. Entrou na rotina deles essas realidades espirituais. E eu sei que às vezes aquilo que é ordinário parece cansativo, parece enfadonho. Mas, queridos, é pela repetição do ordinário que grandes coisas podem acontecer na sua vida e na minha. É justamente na repetição do ordinário. E aqui o texto fala para nós de 3 grandes resultados que a rotina da fé produz para nós. Veja comigo, a primeira verdade é a constância. Quando você continua repetindo esses hábitos espirituais, a sua fé não vai ser uma fé levada por qualquer vento, mas vai ser uma fé constante. O verso 42 diz que eles se dedicavam a 4 coisas: ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Mas eu acredito que a primeira frase é que explica as demais. Porque eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, por causa disso, é que eles gostavam de estar junto. É que eles gostavam de comer junto.
é que eles gostavam de dividir suas coisas, compartilhar suas coisas. É por causa disso, do ensino, da reflexão, da meditação, da escritura, que eles gostavam de orar uns com os outros. E eu disse para você que o método de Deus é a repetição. Olha comigo no Antigo Testamento, os mandamentos que Deus dá em Êxodo, depois ele repete em Levítico, e depois ele repete em Deuteronômio. O Salmo 78 diz assim para os pais: o que nós ouvimos e o que aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, mas contaremos às vindouras gerações o quê? Tudo que a gente aprendeu dos nossos pais, a mesma coisa. Contaremos às vindouras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Então, queridos, quando você e eu estudamos a palavra de Deus, isso não é nada inédito. É maravilhoso quando a gente ouve uma palavra e a gente diz assim: eu nunca tinha ouvido isso. Eu nunca tinha lido o texto desse jeito. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, não é? Mas uma coisa nós temos que ter em mente é que na maior parte do tempo, o nosso Deus vai nos dizer aquilo que Ele já vem dizendo, já vem repetindo. Alguns anos atrás, aconselhando uma irmã que estava vivendo uma profunda crise familiar, isso lá em São Paulo, ela disse: eu vou tirar um tempo e vou embora para o Nordeste. E resolveu ir para lá e vir para cá, né? Vou passar um tempo no Nordeste. Largou a família e veio para o Nordeste. E depois que ela voltou, sofreu muito, deu tudo errado no plano dela de vir para cá. Ela voltou e disse para mim: um certo dia, quando eu estava lá, eu entrei na igreja e o pastor dessa igreja batista, daquele bairro, falou exatamente tudo que você falou para mim antes de eu viajar. Eu falei: é o mesmo Deus. Não importa se você vai para o norte, sul, leste ou oeste, o mesmo Deus vai falar com você, queridos. É a mesma palavra, é o mesmo Deus. Na maior parte das vezes Deus está dizendo a mesma coisa que Ele sempre disse. Então essa ideia, esse desejo de novo, de buscar ventos novos de doutrina, de experimentar coisas novas, não é esse o método de Deus. Não é assim que Ele trabalha a nossa vida espiritual. O apóstolo Paulo alerta para a gente não correr atrás de vento de doutrina, porque senão nós seremos inconstantes, seremos imaturos, levados por espíritos enganadores. Então, se nós não nos dedicarmos a estudar a Escritura, nós dificilmente teremos vontade de nos reunir, de orar, de nos alegrarmos juntos. É por perseverar na doutrina dos apóstolos que eles se estavam juntos, mantinham tudo em comum, oravam e se alegravam. Deus trabalha através da constância. Olha a criação, queridos. Depois que Deus falou assim: haja luz, o sol se levanta e se põe todos os dias do mesmo jeito. Você nunca vai ver o sol nascendo em outra direção ou se pondo em outro ponto. Os ventos ventam numa direção e outra. As águas fluem e refluem. A lua e as estrelas cumprem seu papel todos os dias. As estações do ano se repetem, a chuva cai, depois vem a estiagem. Então a repetição é a mecânica deste universo. Por isso que nós somos exortados a ler a Bíblia todos os dias, a orar sem cessar, a cultuarmos juntos como igreja. Porque o crescimento na fé, queridos, não é como um acampamento de 3 dias, onde tudo que Deus não falou durante o ano, Ele vai falar nesses 2 dias. A jornada da fé, o crescimento na fé, não é como aquele congresso de 4 dias, onde vem pregadores e preletores famosos, e aí você diz: agora a minha vida mudou. Não, não mudou.
Sua vida com Deus não vai mudar em 3 dias, se ela não mudou ao longo de um ano. Deus trabalha com constância. Deus repete sempre o que Ele quer para nós. A gente só amadurece quando a gente trilha o desafiador caminho da obediência. É no dia a dia mesmo. É na rotina mesmo. Então, às vezes a gente se queixa, né? Na nossa vida com Deus, parece que não está acontecendo nada de novo, nada revolucionário, e aí dá um certo tédio. Mas deixa eu dizer para você, o tédio é importante. Muita gente, porque não suporta tédio, faz um monte de bobagem na vida, para fugir do tédio. O tédio é importante, porque ele vai criar resiliência em nós, diante dos desafios da vida. Eu sei que há momentos em que a gente se alimenta da palavra, e esse alimento não é nada extraordinário, mas jamais ele é inútil, jamais. Só para te dar um exemplo, eu não sei quantos aqui tiveram essa disciplina na escola, no ensino médio. Quando eu fiz ensino médio, tinha uma disciplina chamada OSPB, lembram? OSPB, Organização Social e Política Brasileira. E quando eu fazia essa disciplina, eu perguntava: o que eu vou fazer com isso na vida? Para que me serve isso? Assim também com você, talvez você tenha estudado alguma coisa no ensino médio, ou no ensino fundamental, ou na faculdade, e você perguntou: como e onde, para que isso aqui me serve? Não é? Às vezes, a gente se comporta exatamente desse jeito com a palavra de Deus. Mas ainda que ela não faça em algum momento sentido lógico para você, lembre de uma coisa: essa palavra é vinda do Espírito Santo. E Ele tem mantido, esta palavra do Espírito Santo é que tem mantido você, nutrido, alimentado, perseverante e firme, sem desistir. É essa palavra repetida de Deus, necessária para te manter no caminho do Senhor. Então ela produz constância, a rotina na fé. Em segundo lugar, a rotina da fé produz frutos. O verso 45 diz que eles vendiam suas propriedades e bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E esse verso, queridos, ele depende do 42. Eles se dedicavam. Porque eu só consigo me dedicar a alguém no amor de Jesus quando primeiro eu me dediquei a Jesus. Não adianta você exortar alguém a que ame o próximo se primeiro ele não ama Jesus. Uma coisa depende da outra. Primeiro eu me entrego a Jesus, primeiro eu amo Jesus, depois eu me entrego e dedico ao outro. Primeiro eu sirvo Jesus, depois eu sirvo você. Porque se eu não servir Jesus e for tentar servir você, eu vou ficar com raiva de você. Não vou ter paciência com você, vou dizer: desisto, não quero mais saber, não tenho paciência para isso. Mas se você serve Jesus, você vai ter paciência comigo. Eu só consigo amar e servir o outro se eu amo e sirvo a Jesus. É a abnegação de Jesus que me ensina que a vida é um ato de generosidade. O filósofo Søren Kierkegaard escreveu uma frase bonita. Ele diz assim: a felicidade é uma porta que se abre para o outro. A felicidade é uma porta que se abre para o outro. Então, feliz é aquela pessoa que considera que nada é seu, que tudo lhe veio como dádiva, dádiva instrumental. O que é dádiva instrumental? É a posse, é saber que a posse temporária do meu recurso, dos meus bens materiais, do meu conhecimento, da minha sabedoria, da minha influência social, eu uso isso a favor do próximo, não uso para mim. Isso é dádiva instrumental. Ela é dada para dar, concedida para ofertar. O texto aqui diz que havia necessidades no meio deles. E, queridos, na igreja do Senhor sempre vai haver necessidades. Mas eles não ficavam debatendo essas necessidades. Lá nas suas casas, eu acho isso de uma riqueza maravilhosa. Eles repetiam, não sei se conscientemente ou não, eles repetiam o que os
israelitas faziam lá no Velho Testamento, antes de irem para o culto. Eles separavam as melhores coisas, eles dedicavam tempo e perguntavam: o que eu vou levar para o Senhor hoje? Aí eles levavam o melhor animalzinho, a melhor oferta. Então eles conscientemente diziam: não posso comparecer diante do Senhor de mãos vazias. E aqui eu não sei se coincidentemente ou não, mas eles olhavam para as suas casas, olhavam para as suas despensas, olhavam para o irmão na igreja, e então separavam aquilo que lhes pertencia e traziam para o culto, a fim de doar. Olha que coisa linda, não vão para o culto para receber, vão para doar. É esse o espírito da coisa, queridos. No mesmo ajuntamento ali, havia carência e provisão. Então, carentes e provedores estavam juntos, no mesmo lugar. E ser irmão tem essa característica aí. Porque em um momento eu serei o irmão carente, a precisar de ajuda. Mas no outro momento eu serei o irmão provedor, a oferecer ajuda. Isso é viver a experiência comunitária. É praticar a generosidade. Quanto mais a gente convive com os outros, maior a possibilidade de que o Espírito gere solidariedade entre nós. Quanto mais perto, mais eu percebo o quanto o outro é carente, ou o quanto o outro é generoso. Quanto mais próximos estamos, quanto mais convivemos, mais o Espírito de Deus tem liberdade para produzir tudo isso em nós. Diz o texto que eles estavam juntos no templo, mas nas casas também. E encontrar o irmão no templo é uma coisa, encontrar o irmão na casa é outra. Você sabe disso. Uma coisa é cultuar aqui, outra coisa é participar dos PGs, não é? Eu tenho mais relacionamento, mais intimidade, mais espontaneidade ao participar dos pequenos grupos do que aqui. Porque aqui você fica 1 hora, 2, abraça seu irmão, ora por ele e vai embora. Mas quando você vai na casa do irmão, alguma coisa acontece. Porque quando nós estamos em casa, queridos, nós somos vulneráveis. Lá em casa, na nossa casa, vai aparecer as nossas lutas, as nossas imperfeições, as nossas necessidades, as nossas fraquezas. Marta ficou discutindo com Maria na sua casa, não é? Por conta de tarefas domésticas, não lavou a louça, só eu que lavo louça aqui, só eu que passo pano, só eu que aspiro móvel. Houve uma discussão na casa e Jesus estava lá. Jesus estava lá para ajudar, para dar direção, como resolver esse conflito aí entre a gente. Pedro estava na sua casa com a sogra doente. Jesus vai lá e ora pela febre da sogra de Pedro. Jesus jantava na casa de um fariseu quando se aproximou uma mulher impura e começa a lavar os seus cabelos, começa a derramar perfume sobre os seus pés e começa a enxugar com os seus cabelos. Na casa dos 2 discípulos lá em Emaús, Jesus partiu o pão. E foi aí que eles reconheceram, e aí a fé deles revitalizou, porque estavam desanimados, desmotivados. Mas foi na casa deles que Jesus entrou. Então, queridos, é no aconchego do nosso lar, dentro da nossa vulnerabilidade, que Jesus entra, comparece, para advertir sobre a nossa ira, para lidar com os nossos preconceitos, para ensinar o caminho do perdão e da misericórdia. Então, eles estavam juntos no templo e nas casas. Então, essa rotina da fé no templo e nas casas permite que Deus atue na vida concreta. É preciso estar junto no templo e nas casas para que as grandes transformações do Evangelho possam ter lugar na nossa vida. Do mesmo jeito que o Senhor atua aqui, Ele quer atuar lá.
na sua casa. E a rotina da fé, em terceiro lugar, produz alegria. O verso 46 diz assim: partiam pão de casa em casa e juntos participavam das refeições com alegria. Queridos, uma coisa para mim fica claro ao ler esse texto: as igrejas que crescem são igrejas alegres. Nada é capaz de impedir, nada é capaz de ser tão poderoso quanto a alegria, não é verdade? A alegria tem um poder de cativar, de fazer você se congregar, se unir, de você aderir. Havia alegria entre eles, alegria fruto do Espírito Santo. A alegria deles era algo, no entanto, construído a partir da decisão que eles tomaram. Não era uma emoção, não. Hoje eu estou feliz, estou alegrinho, porque meu time ganhou. Hoje eu estou alegre, porque recebi um aumento, recebi uma promoção, meu filho passou na universidade. Não é isso. Essa alegria que eles têm aqui, queridos, vem do ato deles se dedicarem. Eles se dedicavam, eles repetiam isso, repetiam aprendizado da palavra, comunhão, partir do pão, das orações, repetiam. As pessoas têm a imaginação de que a alegria é efeito, é resultado das circunstâncias e não uma construção, e não um plantio. A alegria não é resultado de algo, a alegria é plantio. É fruto, é plantio. Então, se as pessoas acham que a alegria é resultado das circunstâncias boas, quando tudo está muito bem, quando tudo está ajustado, sem imprevistos, então a alegria vem. E quando não está, há muito problema, muita crise, a alegria vai embora. Não é essa alegria que a Bíblia fala. Essa alegria aí é uma experiência fugaz. Mas esta alegria aqui do texto, ela é fruto do Espírito. E ela nasce quando eu e você praticamos hábitos espirituais. Não é uma emoção, é uma colheita de um plantio em Deus. Então essa repetição frequente dos hábitos espirituais produz alegria. E aí eu queria fazer uma pergunta para você e para mim. Será que a falta de alegria seria causada porque eu não estou dedicando tempo suficiente para o ensino, para a comunhão, para o partir do pão e as orações? É isso que produz alegria, queridos, para o cristão. A alegria dele está em Deus. E se ele está próximo de Deus, ele está alegre. Não importa o que aconteça com ele, porque é plantio. É dedicação. Os nossos irmãos do primeiro século, eles repetidamente estudavam as Escrituras, repetidamente viviam a comunhão, repetidamente comiam juntos na sua casa, repetidamente distribuíam posses aos necessitados, repetidamente eram hospitaleiros. Resultado? Alegria de coração. E o ambiente cheio de alegria contagia o mundo. E pessoa cheia de alegria contagia outras pessoas. Como nós precisamos disso, queridos? Essa alegria que vem de Deus. E o texto termina dizendo que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então não é uma alegria humana, não é uma alegria psicológica, não é uma alegria emocional. Ela nasce no coração de quem planta. Quem planta aquilo que o Senhor semeia, para que nós possamos amá-lo e possamos amar os nossos irmãos. O Senhor Jesus, certa vez, ele disse assim: a minha paz vos dou, não como a do mundo. Aí ele deixa claro que há dois tipos de paz. A minha eu vos dou. Só que também ele disse: eu tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém, queridos? É essa alegria que Jesus tem e Ele quer dar para nós.
Por isso que a gente precisa da rotina. Rotina da fé, que produz constância, frutos para Deus e alegria. Então, toda a conquista que vale a pena na vida e que dura, ela requer disciplina, renúncia e tempo. Isso é verdade no trabalho, isso é verdade nos relacionamentos, isso é verdade na fé. Paulo compara a vida cristã com uma corrida. Corramos com perseverança a corrida, a carreira que nos está proposta. Então, cada passo que a gente dá a mais, cada ato de perseverança, cada momento nosso de esforço, cada lágrima derramada, pode ser usados como semente de vitória por Deus, para aqueles que continuam. Porque o prêmio não está no caminho fácil, não. Nem na inovação, mas no compromisso de seguir Jesus até o fim. Depois que Deus fez a promessa a Abraão, dizendo, da sua descendência virá aquele que abençoará toda a terra, depois que ele faz essa promessa, queridos, se passaram 2000 anos para Jesus nascer. E então Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Isaac só nasceu na idade avançada dos seus pais, mas nasceu. Os israelitas só entraram na terra da promessa depois de caminharem, a outra geração entrou, mas depois de caminharem 40 anos no deserto, mas entraram. O Senhor Jesus disse que voltará para nos buscar, voltará, mas não disse a hora, nem disse o dia. Ana orou longos anos no templo, até nascer Samuel. Raquel teve José, depois de anos de oração, vergonha, tristeza, humilhação, mas teve José. Moisés viu a terra de longe, a terra de Canaã. Jó sofreu anos sem saber o que estava acontecendo com a sua vida, mas disse assim, ainda que ele me mate, eu confiarei nele. E Deus mudou a sorte de Jó. Jim Elliot, que foi missionário no Equador, foi assassinado por indígenas em 1956 com outros 5 missionários. Morreu e não viu nenhum fruto. A esposa dele, porém, as esposas dos outros missionários continuaram no Equador, até que surgiram muitas conversões. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Pode demorar muito tempo para que você veja nascer o fruto da semente que você está plantando hoje. A Bíblia conta milhares, centenas de exemplos assim. Leva tempo, sim, para nascer. E uma coisa é fundamental: perseverança. Mas os que semeiam com lágrimas ceifarão com alegria. E quem não desiste vai ter o privilégio de ver que no Senhor o seu trabalho não foi em vão.